Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Sou a Deise da Bend e espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à palestra Além da Digitalização das Marcas, ministrada por Fabiano Cruz, que é sócio e CEO da House Cricket. Peço a gentileza de curtirem a página da Bend nas redes sociais. E falando um pouquinho da Bend, estamos promovendo o 5º ciclo de encontros, que é a capacitação para a LGPD, que inicia agora em 7 de abril. Estamos com lotes. E também estamos no 3º lote do Prêmio Bend. As inscrições irão até o dia 23 de abril. E quem tiver algum case bacana, ainda dá tempo de inscrever. Depois eu envio para vocês todas as informações por e-mail, juntamente com a apresentação da palestra de hoje. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode deixar no chat que o Fabiano responderá ao final. Seja bem-vindo, Fabiano, e obrigado pela sua disponibilidade. Olá, Deise. Obrigado pela apresentação. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Obrigado pela presença. Vou tentar ser pontual, são só 2h30, né, Deise, que eu tenho para falar com eles, é isso? São 3 horas. 3 horas, ok, eu vou achar mais uns videozinhos aqui. Então vamos lá. A ideia é que seja assim, é uma apresentação, ela é um pouco extensa de informação, mas a ideia é que a gente faça aqui meio que num formato interativo, tá? Em algum momento, quem quiser puxar determinada pergunta, não faça, tá bom? Esperem lá para o final. Vamos lá, gente, vou compartilhar minha tela com todos. Vamos lá. Além da digitalização das marcas, né? O que o Fabiano quer dizer com isso? E aí, indo um pouquinho antes da pandemia, né? Lá no início a gente pergunta para os consumidores, uma pesquisa que rolou em torno de, acho que foram em 40 países, foi feita exatamente essa pergunta: o que te faz gostar de uma marca? E aí, qual é a resposta unânime? Ter um excelente serviço de atendimento. 98% das pessoas apontam que o atendimento ele é mais importante que o produto, mais importante que o preço, mais importante que muitas coisas. Então, gravem isso. A gente vai voltar a falar desse assunto. E aí vem o coronavírus, vem a pandemia. E aí é feita uma pergunta de nova. O que nós esperamos das marcas? Os consumidores esperam o quê? Que as marcas sejam úteis. Esse momento de isolamento, esse momento que as pessoas ficaram dentro de casa, se isolaram, né, das outras, elas começaram a fazer diversas reflexões, e entre elas o que eu espero de uma marca, o que é uma marca útil para mim, o que é uma marca importante nesse momento. E isso pode vir por um período, ou isso pode vir para ficar. Então, a importância, ela é tão... A utilidade ela é tão importante quanto o atendimento, e muito mais importante que o preço que as marcas praticam. E aí vem uma palavrinha da moda, né, que durante a pandemia, eu digo pela House Cricket, pela demanda, né, da digitalização das marcas, ela foi enorme. Então, muito se falou sobre isso, muito se escutou sobre isso em diversas lives, em diversas apresentações, e aí tá todo mundo, todas as marcas colocando todas as fichas nesse grande movimento da digitalização da marca. Mas o que é a digitalização da marca, né? Aí a gente começa a olhar números. 37% dos novos ganhos das marcas vieram pelo uso das novas tecnologias. Puxa, bacana. Então, mais um motivo de eu investir na tecnologia. Ótimo. E aí, com a melhora da oferta, da capacidade, a digitalização ela me permite uma melhor assertividade de informação, de acesso ao meu consumidor, se comparado a marcas que não estão utilizando, ainda estão no meio analógico. Então, a digitalização, mais uma vez, se mostra importante. Mas é só digitalizar? É só isso? A digitalização ela precisa vir com um combo do digital, trazendo comodidade, agilidade e confiança para o nosso consumidor. E é só digitalizar que isso aparece? Não. Marcas. É uma outra palavra muito forte em 2020, que se estende agora para 2021, que é a tal da empatia. Então a gente percebe que marcas digitalizaram, mas elas deixaram o processo frio, o processo distante do consumidor. Mas elas estão faturando por conta de uma situação que a gente está passando e que vai se estender por mais um pouco mais de tempo. Mas o grande diferencial das marcas que estão se digitalizando está sobre essa pequena palavra, que é empatia.
Consciência na hora de comprar, fortalecendo uma cultura do faça você mesmo. Esse é o novo consumidor. E é para esse cara que a gente precisa digitalizar as nossas marcas. A gente precisa tornar o nosso processo mais transparente, a gente precisa tornar o nosso negócio mais transparente, porque o consumidor ele está pensando 10 vezes antes de se relacionar com qualquer marca. E o relacionamento de compra, o relacionamento de um processo de fidelidade, então o consumidor ele está cada vez mais consciente e pensando 2 vezes entre a marca A e a marca B. E aí nós temos um limão para exprimir, que a gente pode fazer dele a limonada ou partir direto lá para a nossa caipirinha. E eu vejo muita oportunidade nesse momento. Muitas marcas estão sabendo aproveitar esse momento de uma forma muito legal, única. Então, devemos partir para esse momento de uma maneira mais consciente, mais inteligente e com muita empatia. Presença digital é muito mais do que um site, um e-commerce, um aplicativo, uma rede social e drones e robôs, etc. A presença digital ela precisa ser tratada como um fio condutor. É a eletricidade que liga marca aos seus clientes. É esse conceito que a gente precisa colocar. Não é fazer digitalização simplesmente por digitalizar. Antes de qualquer passo, o ponto mais importante é planejar, pensar, identificar qual é a oportunidade, qual é o problema que eu posso resolver do meu consumidor. Essa é a digitalização consciente. Experiência é mais importante, a gente já falou lá no começo, no número que mostrou que 98% das pessoas olham isso com bons olhos, né? Olham isso com uma grande força da marca. A experiência ela é mais importante do que a tecnologia, ela é mais importante do que o produto, muitas vezes. Então a gente precisa olhar a digitalização gerando uma experiência para o nosso consumidor. Então a digitalização ela pode ser um atalho para o sucesso das marcas, mas não é simplesmente digitalize e o sucesso vem. Tem muito mais coisa embarcada e que a gente precisa colocar nesse grande cesto. Inovar não é encher as marcas de traquitanas. Ah, agora eu tenho um drone, olha que bacana, agora eu tenho um robô, agora eu tenho um novo aplicativo. É mais do que isso. Tá? Tem diversas marcas com diversas aplicações tecnológicas, mas que o processo transacional é frio, é gelado, é oculto. Então, a gente precisa colocar calor nessa digitalização das marcas. Existem muitas oportunidades para todos os tamanhos e tipos de bolsos das marcas. Não é só para os gigantes. Para o pequeno tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade, tem muitos sistemas que estão vindo de fora, muita coisa que está nascendo dentro do nosso país e que a gente pode planejar e colocar ele naquele nosso cesto de digitalização. Mas vamos colocar de um jeito muito consciente, muito pertinente. O segredo da inovação é resolver problema, simples assim. O que é o problema? Eu compro o produto de uma marca por meio do aplicativo, o produto chegou, não era bem aquilo, quero devolver, começou o problema. A digitalização vai até o momento que eu entrego, que eu vendo. Mas e o pós? Aí eu preciso falar com alguém, eu vou para um robô, do robô me joga para outro sistema, do sistema me joga para uma URA lá do sistema de atendimento telefônico, que eu digito todos os números possíveis e não consigo falar com o humano e não consigo resolver meu problema. Então, adiantou a digitalização? Não. A gente tem que digitalizar pensando sempre em quem? No usuário dessas traquitanas, né? Então a gente não pode digitalizar resolvendo o nosso problema e gerando um novo problema para o nosso consumidor. Então, mais uma vez, invista no planejamento. Gaste tempo e energia pensando muito mais e executando uma única vez. E a gente percebe várias marcas com diversas iniciativas, testando, queimando recurso, mas não está alcançando os resultados. São várias, dá para a gente contar diversas aí e a gente vai passar uma noite lembrando de casos. Então, pensa bem, haja uma única vez de forma muito pensada. Então, nós temos aqui algumas marcas que estão exibidas, onde a gente percebe que todas elas têm seu diferencial e a gente lembra de todas elas. Starbucks, Volvo, Nubank, Target, Harley Davidson, enfim, todas essas marcas que estão sendo listadas aqui são marcas que, quando eu falo o nome da marca, a gente já lembra, é aquela marca que me promete aquilo, é aquela marca que me promete aquilo, é aquela marca que soluciona isso. Então, são marcas com diferenciais, e é isso que a gente tem que pensar antes da digitalização. Qual é o meu diferencial? Qual é o meu pulo do gato? O que me difere a minha marca dos meus concorrentes?
E é para isso que eu vou digitalizar, para elevar, para destacar aquele ponto de diferencial da minha marca, para a gente deixar de ser o quê? Mais um. Por que isso? As pessoas não se importariam se 74% das marcas desaparecesse amanhã, viesse o Thanos e fizesse o estralado do dedo e as marcas sumissem. Ficasse aí somente uma parcela pequena dessas marcas. Por quê? Porque a maioria delas não tem diferencial. São mais uma marca no meio de tantas outras. E aí a pergunta é, onde é que está a marca, a nossa marca? Ela está nos 74 ou não? Então a gente tem que pegar os nossos diferenciais e precisamos destacá-lo. A gente precisa amplificar ele, utilizando aí sim a boa tecnologia. O consumidor está cada vez mais empoderado e desenha a própria jornada. Então, um discurso que a gente já escuta há alguns anos, né? Não sei de vocês, quem que já visitou, teve a oportunidade de visitar o NRF, mas pelo menos há 8 anos eu escuto Omnichannel, integração de canais e uma série de outras traquitanas multitelas, né, que permite com que o consumidor comece a jornada de um aplicativo, vá para dentro de um site, vai para o ponto de venda e resolva a vida dele com essa marca. Então, toda a jornada dele é resolvida independente de onde ele está. Então, o consumidor já está mal acostumado com isso, ou bem acostumado com isso. E a pergunta é, a nossa marca já está indo para esse caminho? O quanto a gente está preparando a nossa marca para essa nova comodidade de consumo dos nossos consumidores? Então, questão de sobrevivência. Omnichannel é uma digitalização importante para os nossos canais de venda e canais de relacionamento. O brasileiro utiliza, em média, 7 canais diferentes para fazer suas compras, certo? Então, a gente já vê aqui que o brasileiro já é um potencial consumidor para todas essas traquitanas digitais, de forma consciente. A taxa de retenção de empresas que aplicam ou não o Omnichannel é de 89 para 33, ou seja, elas dão um baile em cima das marcas que não estão digitalizadas e que não estão utilizando o movimento da integração de canais. Precisamos estar prontos para o consumidor independente da geração. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu vejo muitas marcas que elas agem por geração. Ah, não, o meu consumidor, ele é uma geração X, a geração Y, é um baby boomer, enfim. Não existe mais essa separação. Existe uma classificação por faixa etária, mas o que difere hoje um consumidor do outro é a atitude. É muito comum a gente ver uma pessoa, estou vendo que o Erasto está aqui no meio, eu olho o Erasto que tem lá um pouco mais de 30 anos, meu amigo Erasto, e ele tem uma atitude de uma geração X. Aí você olha o Fabiano, com um pouco mais de 40, e tem uma geração mais baby boomer. Enfim, as pessoas têm a sua atitude, independente da geração do ano que ela nasceu. E isso a gente tem que olhar com bons olhos. E a gente olha para algumas marcas indo muito na maré da digitalização, porque o público dela está lá. Não é o caso. A gente tem que pensar de forma muito consciente, agindo para o nosso consumidor de acordo com a atitude dele. E esse é um dos segredos do sucesso de algumas marcas. E aí, mais para frente, a gente vai falar de algumas. Então, o segredo do sucesso é se multiplicar para conquistar fidelidade dos clientes? Não exatamente. Acredito que aqui muitos de vocês, se não todos, têm uma conta da Netflix. E tem marca mais queridinha que a Netflix hoje? A Disney, né? E aí a gente olha uma pergunta feita para os usuários de Netflix lá no início, um pouquinho antes da pandemia. O que te faria cancelar a sua assinatura da Netflix? Se ela começasse a colocar comerciais, propaganda no meio da programação dela. O que é isso? É uma ruptura de promessa. Aquela marca, ela entrou com uma atitude, ela entrou com uma promessa, e se de repente ela quebra essa promessa, as pessoas tendem a se afastar. É quase que se a Harley Davidson amanhã resolvesse lançar uma concorrente para a CG 125. O que os fãs de uma marca como a Harley Davidson pensariam? Certo? Aí você olha marcas de roupa, é como se a Louis Vuitton lançasse amanhã uma fast fashion. Então, são coisas que não têm aderência àquela marca, e isso faz com que aquela promessa seja quebrada e as pessoas vão embora. Então, antes da digitalização siga a sua promessa até as últimas consequências. Use a digitalização para amplificar a sua promessa. Certo? Então, esqueça a fidelidade, mas busque ser consistente no seu relacionamento, na sua promessa e nas suas experiências.
No Brasil, 89% dos consumidores declaram que uma experiência com a marca ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, mais uma vez, uma outra pesquisa apontando que a experiência, a promessa, é mais forte do que a digitalização, ela é mais forte do que o meu produto. Personalização, automatização, acessibilidade, confiança e propósito. Isso aqui é uma receitinha básica para o bom relacionamento, para uma boa promessa de digitalização. Se a gente usar esses princípios para o nosso planejamento de digitalização, é 50% do sucesso. Tá? Isso é muito, muito consistente. Se a gente olhar aí as últimas SXSW, o próprio NRF, outros eventos que falam muito sobre digitalização, a gente olha os principais cases e todos eles estão usando isso. O consumidor ele quer ser reconhecido, a personalização é tudo. A automatização, ela te traz velocidade, acessibilidade, é um outro assunto super forte, né, super batido e que é lei, e confiança e propósito de marca. Isso é muito importante para a nossa jornada de digitalização. E é uma jornada que a gente tem que cortar o atrito, a gente tem que identificar nas nossas marcas o que traz atrito dentro do atendimento, dentro do processo logístico, dentro do processo de pagamento, o que gera rusga. Isso você digitaliza e coloca inteligência. Mas aquilo que traz calor, traz proximidade com o consumidor, isso a gente pensa duas vezes antes de simplesmente largar ou delargar para uma máquina, né, ou para uma tecnologia. Então, seja no atendimento digital humano, o consumidor não aceita mais ser tratado como um número, como uma variável, ele quer ser reconhecido. E é isso que a gente tem que colocar na nossa comunicação, no nosso atendimento, na nossa jornada do consumidor. 94% dos consumidores querem ser tratados como uma pessoa, e não simplesmente como mais um dado variável, como eu falei. E agora que o Boteco já digitalizou, a gente já personalizou, a gente já colocou acessibilidade, a gente reforçou o nosso propósito, o que falta antes do processo final da digitalização? O elemento-chave é o nosso time interno, nosso colaborador. Eu vejo muitas marcas jogando para a tecnologia o papel que deveria ser do time de frente, né, para o nosso time interno, né, a interação com o nosso consumidor, e aí a gente percebe que o nosso público interno está ficando de lado, cada vez mais ele é tratado como um ponto excluído, e está errado. A gente precisa dar poder para esse nosso colaborador, a gente precisa colocar ele no meio da partida da digitalização, a gente precisa empoderá-los com tecnologia para que ele possa fazer o papel dele de consultor cada vez mais dinâmico. Então, relacionamento bem-sucedido começa dentro de casa sempre. Como que eu posso não me relacionar com o meu time interno se eu estou buscando o relacionamento para fora do nosso balcão? E aí uma informação antes da pandemia, 85% dos consumidores preferem interagir com humanos do que inteligência artificial. Sim, antes da pandemia. Mas daí chega o coronavírus e o cliente não abre mão da loja física, que era um outro debate que estava tendo lá em junho, julho de 2020, sobre o papel do ponto de venda, né? O papel do ponto de venda físico. E aí os consumidores colocam, não, eu não abro mão do shopping, eu não abro mão de ir a uma loja física, porém eu quero cada vez menos contato com os colaboradores das lojas. E aí vem por uma série de situações que eu classifico isso como temporário. O processo que a gente está passando agora, ele vem e vai passar. Alguma coisa fica, é fato, mas o nosso colaborador sempre terá o papel importante, um papel fundamental na jornada do nosso cliente, né? Então, o novo consumidor, ele exige cada vez mais um novo varejo. E esse novo varejo vai exigir cada vez mais um novo perfil de colaborador. E aí a gente precisa acabar com aquele papel, aí falando de time de frente, né, time de vendas, aquele termo vendedor, e a gente precisa substituí-lo para quê? Para consultores. Quando eu vou numa loja de roupa, eu não quero um vendedor me empurrando produtos. Quando eu vou numa concessionária, eu não quero um vendedor de carro. Eu quero um consultor que olhe para mim, onde eu chego lá e estou querendo comprar uma picape, e o cara me faça as perguntas certas e diga, Fabiano, de fato, uma picape, mas será que é o que você precisa? Que o cara me aponte aquilo que de fato eu preciso para aquele meu momento. Então, esse é o consumidor, esse é o nosso colaborador dos sonhos. Consultores que nos apontem a melhor jornada, o melhor atendimento
para as transações. E aí a gente precisa montar um time, a gente precisa montar um exército de colaboradores que não tenham o 4D no DNA deles. O que é o 4D? Aquele colaborador desinformado, que você chega no ponto de venda ou liga para o canal e a pessoa sabe menos que você. Aquele cara destreinado, que ele não te dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele cara que tá perdido no meio daquela jornada. Aquele cara descontente, né? Quem não? Chega às vezes numa panificadora, numa pizzaria, num restaurante, numa loja, e você vê aquela pessoa com aquela cara, com aquela derrotado, aquela cara do tipo, ai, que saco, mais um para eu atender. E pior, aquele cara destreinado, né, que está me vendendo uma coisa que na verdade eu não preciso, aquilo que não funciona direito para minha necessidade. Então, a gente precisa acabar com isso. E como que a gente acaba com isso? Com treinamento. A gente precisa qualificar esses caras, a gente precisa embutir a nossa comunicação também para dentro do balcão. A gente precisa colocar na jornada da digitalização esse cara também, porque senão não adianta eu colocar todas as fichas dentro da tecnologia. E aí, como que a gente resolve isso? Treinando, capacitando. No Brasil, hoje, os números provam que a quantidade de horas de capacitação, de treinamento que as marcas aplicam em seus colaboradores, ela é menos de 1/3 do que se comparado com os americanos. Então, como que a gente vai querer exigir do nosso colaborador que ele seja melhor, que ele traga experiências, que ele torne a jornada do consumidor prazerosa, que ele coloque a gente naquele cesto daquelas marcas que se fizer falta, se amanhã deixar de existir, vai fazer falta. Então a gente precisa treinar, a gente precisa capacitar, e aí a gente precisa ver se o nosso consumidor entende do nosso produto, os nossos canais de atendimento, se ele entende os movimentos da nossa marca, se ele sabe qual é o momento da marca, o que a gente está... Desculpa, gente, coisas do home office. Vamos lá. Meu secretário resolveu dar o ar da graça. Flash, vem? Então vamos lá, gente. Quanto o nosso time entende dos nossos movimentos, das nossas marcas, quanto eles entendem dos valores da nossa marca, o propósito de eu existir. Então, é muito comum a gente ir em determinadas marcas, vai numa Apple, você vê que o colaborador, ele absorve, ele respira o DNA, os valores da marca. Aí vamos lá para o mundo da Farm, que muitas das meninas aqui certamente conhecem, mas é uma marca que você percebe que lá dentro existe um DNA da marca. E quantas outras, né, que a gente pode listar agora, que a gente percebe nitidamente que existe treinamento, que existe uma passagem de legado da marca para os seus colaboradores. Então, e aí a gente quer cobrar relacionamento também dos nossos colaboradores. Mas quanto eles entendem disso? Quanto a gente treinou, capacitou eles para que eles saibam o que é relacionamento, como eu me relaciono? Relacionar é tentar vender algo, é oferecer um produto, um serviço agregado? Não, tem muito mais do que isso. Então a gente pega aqui um exemplo da digitalização para treinamento de time. Aqui um exemplo do Walmart, que investe muito todos os anos para qualificar os seus times. E aí nós temos um exemplo aqui do Walmart que foi lá, isso nos Estados Unidos, fez todo um processo de capacitação e treinamento dos seus colaboradores utilizando realidade virtual, aonde, por exemplo, né, você está andando no mercado e aí você vê lá um chão molhado, você vê um buraco na gôndola, faltando o produto, e aí você tem que condicionar, você precisa capacitar o seu colaborador para que ele perceba esses movimentos. Um dos exemplos do processo de treinamento do Walmart, né, é muito bacana, que o colaborador, aquele que cuida da loja, né, que mantém ela limpa, ele coloca um óculos de realidade virtual e tem um jogo de 7 erros, onde ele fica olhando no virtual, o que está de errado? Piso molhado, tá faltando um produto ali, tem um carrinho abandonado, isso e aquilo. E o cara fica clicando e se condicionando a corrigir os erros para pontuar um game. O cara tira aquela realidade virtual, ele olha para o mundo físico, ele já começa a perceber que, opa, peraí, chão molhado, ele está se condicionando a reconhecer coisas. É estranho, mas é condicionamento. A gente tem que treinar e capacitar o nosso time para que ele entenda, para que ele perceba. O exemplo do Walmart tem diversos lá, que vai desde o atendimento, a manutenção da loja, parte de logística, mas essa é uma empresa que vale a gente olhar com carinho o que ele está fazendo para treinar e capacitar cada vez mais seus times
Por quê? Ele tem um grande gigante batendo nas costas dele, que é a Amazon. Então, ele vem perdendo o território cada vez mais, e ele tem um ponto diferencial ali, que é o espaço físico, o espaço onde ele recebe as pessoas, onde as pessoas vão lá, se servem, são atendidas por humanos. Então, o processo de digitalização dele vem acontecendo, mas junto com o processo de capacitação de times. Então, a gente precisa o quê? Treinar, incentivar. E para a gente manter um time que envolva, que gere experiência para os nossos consumidores, a gente precisa engajá-los. Não adianta querer exigir que o nosso colaborador participe do processo de experiência para fora do balcão se nem ele mesmo está engajado, nem ele se envolveu ainda com a marca. Isso é um ponto muito importante para a gente colocar na nossa jornada interna das marcas. Então a experiência precisa ser pensada de dentro para fora de casa, para dentro do balcão, para fora do balcão na sequência. Caso contrário, é uma experiência fria para o lado de lá. No primeiro momento que o consumidor entrar em contato físico com um dos nossos colaboradores, ele vai ver que aquela história é mal contada, e aí entra na marca dos 74%. E aí tem um outro exemplo que eu gosto bastante no nosso mercado, que é o Magazine Luiza. Tá? A Luiza é um exemplo para mim de gestora, que há anos ela frequenta o NRF, agora ela passou o legado, mas ela ainda tem uma frequência muito grande em palestras, em grandes eventos que tenha capacitação, tenha informação sobre digitalização, relacionamento, sobre pós-venda, e a Luiza está sempre lá, e inclusive teve um ano do NRF que ela levou um exército de gente do time dela, dos mais variados setores da empresa, para ir lá beber direto da fonte do NRF o que está acontecendo com o varejo global. Então, aqui está um exemplo dentro do nosso território que vale a gente olhar com carinho, e não é à toa que ela foi eleita como a empresa brasileira que mais se relaciona com seus consumidores. E quando você fala com um colaborador do Magazine Luiza, você percebe a diferença de quando você fala com um colaborador de outra marca. Quando você está no e-commerce e tem um problema, você percebe a diferença enorme de outros concorrentes quando você tem um problema semelhante. Então, vale olhar com bons olhos dentro da Magazine Luiza, porque tem muito treinamento, muita capacitação, tem muito do DNA da marca sendo distribuído para seus colaboradores. E assim, a digitalização é só o meio da gente jogar esse DNA. Então, time treinado, time capacitado, tudo perfeito, porém, a gente precisa o quê agora? Botar mãos aos dados. Não existe experiência com o consumidor, experiência com o colaborador, se a gente não fizer leitura de dados, leitura de informações. Isso é muito importante. Todos os movimentos, todas as ações da marca geram dados. E a gente percebe uma grande diferença entre marcas que trabalham com banco de dados e empresas que trabalham com um bando de dados. É nítido. Tem empresas que você já se relaciona com ela há anos e toda vez que eu entro, parece que eu estou entrando pela primeira vez tendo contato com ela. Em compensação, tem marcas que eu comecei ontem o relacionamento, ela já sabe mais da minha pessoa do que eu mesmo, ela já sabe o que eu quero consumir nos próximos 3 meses. Então, é isso que a gente precisa colocar na nossa jornada. Então, trabalhar com dados também faz parte, entender o uso dos dados, para aí sim começar a digitalizar. Não existe digitalização sem uso consciente dos dados. Então, primeiro eu olho o que eu quero medir, o que eu quero captar, e como eu vou usar esses dados posteriormente. E aí tem uma grande de uma caipirinha para a gente fazer aí com essa informação, para brincar com dados. Porém, pensamentos e ações analíticas são muito importantes e é o que vem diferenciando muito uma marca das outras. O uso dos dados pode gerar uma rentabilidade superior a marcas que não usam. Aqui está um exemplo. Trabalhar com dados pode aumentar a receita da marca 20% a mais do que a marca que não utiliza e reduzir os custos em até 30% das marcas que não utilizam a inteligência de dados da marca, do patrimônio de dados. Então, é muito importante. Brincar com dados é tão importante quanto digitalizar. Uma coisa está ligada à outra? Não necessariamente, tá? Mas vamos pensar a digitalização, vamos pensar a tecnologia somente como fio condutor. Como eu vou brincar com esses dados? Aí tem N alternativas. Porém, nós temos aí, agora em agosto desse ano, uma virada de chave, que a gente já vem se preparando há alguns anos, sempre tem, agora vai, e agora eu acredito que vá. Nós temos aí uma lei que já bateu na nossa porta e a gente
precisa já estar adaptado, né? Acredito que poucas das marcas gigantes não tenham se preparado ainda. Os pequenos ainda estão em fase D, mas é uma situação muito, muito importante que todos nós devemos olhar com muita cautela, pois a lei de proteção de dados ela vai mudar muito a forma de se comunicar para dentro, para fora do balcão, e vai nos colocar alguns limites que, se quem não tiver adaptado de forma tecnológica ou de forma contratual, pode ter um grande problema. Então, vale se aprofundar muito nisso. Tá? Inclusive, eu acho que vai ter um treinamento da Bend aí nos próximos dias, acho que vai começar, focado somente nisso, correto, gente? Isso, agora em abril, dia 7 de abril, Fabiano. Perfeito. 4 encontros. Recomendo, porque, assim, tem muita coisa nova, tem muita coisa acontecendo. Então, quanto mais capacitações, quanto mais trocas nós tivermos, melhor será para as marcas que a gente cuida, tá? Então, deem uma atenção muito especial para isso. E aí, exemplos, né, de falhas das marcas que a gente precisa aprender com elas também, porque vem uma lei de proteção de dados que pode nos punir. Exemplo da Amazon, há um tempo atrás, estava sendo processada porque a inteligência artificial dela estava agindo de forma preconceituosa. Ela estava descartando candidatas mulheres por conta de uma combinação do seu currículo e das suas redes sociais, ela simplesmente descartava para uma determinada vaga. Isso é inaceitável, isso não pode acontecer. Então, e a inteligência artificial ela vai agir de acordo com uma programação. Então, a gente precisa olhar muito bem para os scripts que a gente imputa nos nossos sistemas, para que não aconteça casos como esse. E aí a gente olha lá no Reino Unido. Existe uma discussão entre os sindicatos e marcas, onde as indústrias, né, onde as indústrias querem implantar biochips nos colaboradores para que eles possam controlar aonde o colaborador pode acessar, para que ele tenha acesso a determinadas informações, a determinadas áreas das empresas, para que você possa ver aonde ele foi e não deveria ter ido, e isso é extremamente polêmico. E aí a gente joga uma lei de proteção de dados aí, imagine o que eu não posso fazer com o dado do trânsito do nosso colaborador. E que será que fica limitado só dentro da indústria? Será que eu não consigo pegar algo além das barreiras da nossa companhia? Então, é um patrimônio de informação muito perigoso para a gente ficar guardando. Então, cada vez mais, a gente vai ver marcas pedindo só o necessário, só aquilo que eu preciso para determinada ação, determinada transação. O resto, elas vão correr, porque a multa é muito alta, é muito pesada. Então, aí, mãos aos dados, mas com muita cautela. Não é simplesmente digitalizei, já estou brincando com dados, o time está capacitado e vamos lá. Tem que ir com muita, muita calma, com bastante planejamento. E aqui vem as informações do nosso consumidor. 62% dos consumidores temem pela segurança de suas informações que estão transitando entre as marcas. Então, é complicado, quando a gente quer dificultar muito o processo para uma transação, para uma venda, gerar um lead, que a gente pede um monte de informação, o consumidor já não está mais bobinho, ele não vai te fornecer muito mais do que aquilo que ele acha que precisa para determinado movimento. Nós vimos um exemplo que aconteceu aí algumas semanas atrás, sobre um vazamento enorme dentro do nosso território, que tem informação de 100% dos brasileiros. Então, assim, por onde andou esse patrimônio? Da onde vazou esse patrimônio? Então, isso é uma coisa muito crítica. A gente vai escutar muito sobre isso nos próximos meses. Cada vez, muito mais. 45% não tem certeza do que as organizações fazem com essas informações. Não é incomum você pegar os termos de uso de dados quando você se cadastra num banco, numa seguradora, ou você vai comprar um carro, você vai ler as entrelinhas, você vê ali todo o detalhamento por onde a tua informação vai transitar. E quem lê essas informações? Quanto a gente lê as entrelinhas de todo o aceite que eu dou? Eu recomendo que façam. Eu sei que às vezes é chato, eu tenho pressa, eu quero entrar naquela rede social, eu quero fazer aquela compra, eu quero entrar naquele determinado sistema, mas as entrelinhas foram feitas para serem lidas. Se elas estão pequenas, melhor ainda. Mais importante é a nossa leitura. Então, as pessoas estão mais conscientes. Lembra que a gente falou atrás, o consumo está mais consciente para tudo, certo? Então, lidar com dados assusta, mas a gente não pode viver sem. Faz parte do processo da digitalização, faz parte da evolução das empresas, faz parte do relacionamento e da fidelidade. Então, a gente precisa se adaptar e
e se aprofundar cada vez mais com a mineração de dados. Para quê? Para que a gente possa ter um relacionamento cada vez mais próximo e mais personalizado com o nosso consumidor. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, tem um QR Code aqui, depois eu compartilho essa apresentação com vocês. Nesse QR Code vai ter um vídeo review a respeito dessa iniciativa da Nike. Para quem teve a oportunidade de ir até Nova York, existe uma estrutura absurda de 5, 6 andares da Nike, bem na Quinta Avenida, que essa estrutura não funcionaria se não existisse digitalização. Ou melhor, ela não existiria se não existisse trânsito de dados. É uma loja onde você entra e você não tem um vendedor. Se você quiser, você pode apertar um botão Mayday no aplicativo da loja e vem um consultor falar contigo. Eu quero um produto, eu não preciso, traz para mim o tamanho 43 da cor tal. Eu simplesmente pego o aplicativo e direciono. Eu quero que você entregue no locker aqui no primeiro andar, eu quero que você leve lá para o lounge do terceiro andar e quero que um consultor traga para mim porque eu quero ainda trocar uma ideia com ele. Então, é toda uma experiência digitalizada aonde eu só chamo o consultor na hora que eu quero. Então, como seria essa iniciativa sem digitalização? Impossível, certo? Então, eu posso estar saindo do escritório agora, fazendo o pedido, e quando eu chegar dentro da Nike, já está lá o produto pronto para eu pegar dentro de uma sacolinha, não precisei falar com ninguém, não precisei pagar, passar cartão, nada. Tudo por meio do aplicativo. E, do mesmo jeito, ainda em Nova York, existe uma loja da Amazon que o acervo de produtos dela é somente produtos, é uma curadoria de produtos da Amazon que tem a qualificação 4 estrelas para mais. Ou seja, aquele produto que está lá agora, se por algum motivo lá na Amazon aquele produto cair na avaliação, chegar em 3.5, o produto está fora. Eles tiram do ponto de venda e entra um outro produto no lugar dele. Impossível sem digitalização, impossível sem inteligência de dados para a gente administrar um negócio como esse, né? E assim, funciona super bem. Aqui tem duas estruturas completamente diferentes. Tem uma Nike, que eu não me atrevo a falar quantos metros quadrados tem, mas certamente passa de 3, 4 mil metros quadrados. E aqui tem uma estrutura da Amazon, que vamos lá, quando muito tem 200 metros quadrados. Tá? Então, são estruturas com inteligência de digitalização e inteligência do uso de dados. O exemplo da Amazon aqui, eu entro, pego o produto que eu quero, pago pelo meu aplicativo, vejo o review do aplicativo, o review do produto dentro do meu aplicativo, pago por aqui e vou embora. Não precisei falar com ninguém, é uma coisa muito simples, sem atrito, sem gerar estresse. Preciso devolver? Segue o processo da Amazon, simples assim, tá? Então, depois tem um link aqui, vocês podem ver o vídeo que apresenta com mais detalhes cada uma dessas iniciativas. E aí vamos pensar como seriam essas duas estruturas sem o uso de dados. É impossível, certo? Sem digitalização, é impossível. Mas aqui a gente vê a digitalização, o planejamento acontecendo antes de qualquer coisa, certo? Então, sem uso de dados, não existe inteligência artificial também, que é o outro processo que vem junto com a digitalização. Então, o processo de inteligência artificial traz para nós o quê? Agilidade, nos traz conveniência, nos traz autossuficiência em diversas atividades. Aqui eu coloquei alguns exemplos de produtos que contêm inteligência artificial, como, por exemplo, um garfo. Para quem tem um problema de comer depressa, comer rápido demais, ele pode usar um garfo que tem inteligência embutida, que ele manda mensagem para o meu celular toda vez que eu estou comendo mais rápido. E ele fala comigo, Fabiano, calma, despacito, não precisa ir tão rápido, respire. Então, o garfo controla o meu jeito de eu me alimentar. Uma meia que mede a temperatura do meu corpo, o perfil da minha pisada e uma série de outras situações. Aqui a gente vê também um anel que mede batimento cardíaco e mais um monte de outras informações. Uma privada que, de manhã, quando eu vou utilizá-la, de alguma forma, ela já diz como é que está a minha glicose, como é que está o meu colesterol, como é que está um monte de coisas a respeito da minha pessoa. Então, tudo hoje é digitalizável, tudo é possível embarcar leitura de dados, só precisa ser pensado de uma maneira mais inteligente e mais consciente.
E o que esses itens têm em comum? Estão gerando um bando de dados. Do garfo à privada, ambos estão gerando dados. Simplesmente isso. E aí vem os assistentes virtuais, cada vez mais presentes na minha privada, na minha caneta, no meu garfo, e que durante a pandemia eles se tornaram super parceiros, né, super próximos das pessoas. As pessoas nunca utilizaram tanto os assistentes quanto no período de pandemia. Talvez por um processo de isolamento, as pessoas estão mais carentes de conversar com algo ou com alguém, então estão utilizando, né, conversando com a televisão, com o rádio, com o aspirador robô, com a geladeira. Mas as pessoas estão utilizando cada vez mais isso. Por quê? É cômodo. Eu às vezes estou aqui digitando, procurando um aplicativo no meu celular e olho para minha filha de 10 anos e ela fala com o celular e o celular está aqui, o aplicativo está carregado para você. Então, essa nova geração já vem absorvendo de uma forma muito mais rápida, muito mais esperta essas comodidades que vêm aparecendo a cada dia. Então a tecnologia precisa ser pensada, repetindo o que eu falei lá atrás, ela precisa ser pensada como a eletricidade, fio condutor, e não como a experiência, e não como a grande imagem da marca. Ela complementa aquilo que a marca é. E resolvendo problemas. Simples assim. Criar uma digitalização, criar uma traquitana tecnológica, sem dar um propósito para resolver o problema do consumidor, é nula. Tá? E aí tem um exemplo muito bacana aqui que eu gosto. Simples, funcional. Como seria a nossa vida sem essa traquitana chamada Google, né? Repare como é complexo usar o Google, como é difícil, né? Muita opção. Um único campo de busca que eu preencho algo e ele resolve a minha vida e as pessoas já nem lembram mais como é que era a vida delas antes de existir esse ser chamado Google. Então, a gente precisa ser simples como o Google. Mas ser simples não significa que nos bastidores não é algo mega complexo. Sim, o Google por trás dos bastidores existe um algoritmo do algoritmo do algoritmo. Assim como muitas traquitanas que a gente desenvolve, muitas traquitanas das marcas. E o problema é que muitas marcas, aquela dificuldade que está atrás do bastidor, ela tenta empurrar para fora, colocar na frente do consumidor. E ele não quer, ele quer simplicidade, ele quer resolver a vida dele como ele está acostumado dentro do Google. Então a gente precisa testar pequenas iniciativas, a gente precisa, amanhã eu preciso digitalizar minha empresa, eu não preciso olhar e sair fazendo tudo. Eu posso começar pequeno, eu posso começar com um simples aplicativo com 3 funções, eu posso simplesmente colocar uma única função a mais no meu site, eu posso colocar no meu programa de relacionamento uma régua simples e funcional, que funcione de maneira sistêmica, eu posso ter um robô que resolva o problema do meu consumidor dentro do ponto de venda. Então, a gente tem que começar pequeno e agindo e crescendo e aumentando aos poucos todas essas iniciativas de digitalização da marca. E aqui alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês para dividir. Escolas lá na China querendo implantar chips no uniforme da molecada para fazer a leitura. A criança entrou na escola, está na sala de aula, a criança está, o calor do corpo, ela está com febre, não está com febre, enfim, inteligência no uso. Isso aqui é polêmico, né? Puxa, eu não gostaria que minha filha tivesse um chip colado nela para a escola fazer leituras. Será? Me entregando segurança, conveniência e me entregando algo além do que eu poderia conseguir, por que não? É polêmico, mas é inteligente. Aí a gente vê lá em Londres um robô manobrista, que eu paro o carro, vem um robozinho, leva o meu carro e estaciona. Eu estou com pressa, eu preciso largar meu carro rápido, correr para fazer check-in e embarcar dentro da aeronave. Então, utilização do robô de forma inteligente, certo? Então, todas essas soluções, elas, de certa forma, foram pensadas para resolver o problema do nosso consumidor. É isso que a gente precisa sempre parar e pensar. Será que esse robô aqui, a partir dele, ele não veio de uma pesquisa que a gente via que os usuários daquele aeroporto sempre se questionavam da distância do aeroporto, o processo de deslocamento do estacionamento até dentro do aeroporto, enfim, o que a gente pode ler com os dados, com pesquisas, para tentar trazer soluções para dentro da realidade, da jornada do nosso consumidor. E aí no Nepal tem um robô garçom. A gente para pensar, lá vem uma coisinha legal, engraçadinha, mas qual é a utilidade nisso? Gente, acredito que todos vocês já tiveram ótimas experiências com garçons e péssimas experiências também. Então, aqui foi colocado um robô que eu faço o pedido da minha comida,
bate na cozinha, provavelmente para um humano que vai preparar e etc. E na hora que eu quero falar com o garçom para pagar a conta, para pedir algo mais, eu não preciso disputar olhares, né? Tipo, ô, cara, olhe para mim, eu tô te chamando, ou psiu, ou cara, e aí ele te olha com aquela cara de enfesado, do tipo, qual é a tua, né? E aí você já pensa, esse cara vai cuspir na minha comida. Então, o robô ele vem para trazer um pouquinho de algo inusitado e também agilidade, ele vem para trazer um pouquinho de comodidade, tanto para o balcão quanto para fora do balcão. Então, é um uso um pouco mais inteligente, né? Inusitado, principalmente. E aí a gente vê uma rede fast food nos Estados Unidos, que o chapeiro, né, que é aquele cara que fica deixando o nosso hambúrguer bem ou mal passado, queijo derretido ou não, ele é um robô, que eu faço o meu pedido, e aí eu não preciso ir no tom avermelhado genérico de qualquer chapeiro espalhado pelos Estados Unidos dessa rede. O robô, ele tem um padrão, bem passado, mal passado, no ponto, e é padrão. A inteligência artificial ela consegue medir tudo isso. Se eu pedir bem passado, vai vir bem passado. A máquina não vai errar. Exceto se vier aí um bugzinho, alguma coisa para acontecer. Mas é inusitado e entrega um pouco mais de eficiência. A mesma rede trouxe sistema de reconhecimento facial para fazer o pedido. Aí você para pensar, puxa, mas é uma coisa tão simples pedir um hambúrguer. Aí o que ela viu? Para diminuir as filas, o contato com humanos, ela fez um levantamento que 70% das pessoas sempre pedem as mesmas coisas. 75%, ou um pouco mais, pedem sempre o mesmo hambúrguer, o Big Mac. E aí, assim, puxa, daí o cara tá roubando tempo ali de um totem ou do atendimento humano, fica, quero, e no fim o cara pede a mesma coisa de sempre. O sistema permite que quando a pessoa para na frente de um totem, escaneia o rosto do Fabiano e já diz, Fabiano, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, sem picles. É isso. Pum, comprar e tá resolvido. Vai lá pro chapeiro robótico, faz o meu hambúrguer e volta para mim. É isso, trouxe uma solução. Mas se você quiser falar com o humano, o caixa está ali ao lado. E é incrível, né? Quem tiver oportunidade, é que agora não é o caso. Mas eu lembro que um pouquinho antes, exatamente em janeiro do ano passado, eu estava no aeroporto de Congonhas e lá embaixo tem um McDonald's. E tinha lá os totens e o caixa humano. E eu fiquei reparando a quantidade de pessoas indo para o totem. Tinha fila de pelo menos 3, 4 pessoas em cada totem, e os humanos estavam parados assim, nos seus caixas, sem atender ninguém. Que leitura a gente faz disso, né? Vamos fazer uma pesquisa disso, vamos entender, McDonald's, o porquê que as pessoas estão sobrando ali, em que momento eles são úteis. E aí agora a gente já percebe, atualmente, o McDonald's já teve uma mudança, onde você tem aquele consultor do Big Mac, que te dá o suporte para fazer o pedido no totem. Então, usar a inteligência do lado humano e do lado da digitalização. Em 2018, eu conheci essa tecnologia, que é uma roupa que entrega um analytics de todos os movimentos do corpo. Aí você para e pensa assim, cara, o que eu quero saber, a quantidade de vezes que eu levantei o braço, dancei, o porquê disso, né? E aí a gente já começa a ver agora, um exemplo, uma roupa para quem faz yoga, que conversa com um aplicativo de inteligência artificial, que eu começo a fazer os movimentos do yoga e a roupa transmite para a inteligência se eu estou com a posição certa, com a envergadura certa, se eu não estou torto, né, machucando, provavelmente vão machucar minhas costas, e o aplicativo vai falando para você, Fabiano, calma, respire, Fabiano, estique, levante mais o braço esquerdo, braço direito, etc. Então, inteligência do uso da tecnologia. No mesmo ano que lançou essa roupa, eu vi um lançamento da Levi's, que lançou uma roupa que, no punho, eu tinha alguns controles que eu conseguia dar play, pause e stop no meu celular ali, para tocar música ou para atender ligações. Aí eu fico pensando, puxa, vou colocar numa jaqueta jeans da Levi's, muito bacana, sendo que eu já tenho o relógio. Eu já tenho eu tenho o sistema de voz que eu falo com o meu celular para ele fazer tais ações. Então a gente já começa a ver, digitalizei por digitalizar, ou de fato foi feita uma pesquisa e aquilo de fato vai ser útil para todos. Não sei. Então a gente precisa parar, pensar e olhar as iniciativas dos demais para que a gente não erre a mão. E aqui tem um outro exemplo que eu gosto bastante,
Muito foi falado sobre aquela loja da Amazon nos Estados Unidos, que você entrava, pegava as suas coisas e ia embora, não falava com ninguém e tudo estava pago. Na China, o grupo Alibaba tem uma das empresas que são exatamente containers como esse, onde as pessoas entram nesses containers, pegam o que elas querem, o que elas precisam, vão embora, não falam com ninguém, não tem ninguém para atender lá dentro, quando muitos têm um botão Mayday para falar com um suporte que está à distância, e vão embora, não paguei nada com ninguém. Até o ano passado, tinham 3.000 containers desse espalhados pela China. E o que é bacana? Uma loja como essa, container, eu tenho uma no Parque Ibirapuera, tenho outra lá no final da Avenida Paulista, eu tenho uma na frente do MASP. Enfim, o que é bacana nesse container, que a curadoria dos produtos que estão lá dentro, eles têm uma leitura de dados que, se naquela região consome mais determinados produtos, é aquele acervo que vai ter naquele container. Se é na terça-feira que aquele container é muito mais visitado, e na quarta tem um grande fluxo de gente no quarteirão de baixo, esses containers são móveis, eles ficam circulando de acordo com os dados transacionais, de acordo com a geolocalização dos consumidores no seu momento certo. Isso é muito bacana, isso eu acho muito útil, é uma digitalização muito pertinente, muito consciente, né? Vindo do Alibaba ali, brigando com a Amazon, eu acho sensacional. Então nós temos um novo comportamento humano, e aí uma leitura apontada lá no NRF também, que até 2025 nós teremos, está pequenininha a letra proposital para ninguém ler, mas eu leio para vocês aqui. Até 2025, 10% das pessoas estarão vestindo roupas conectadas à internet. O primeiro robô farmacêutico nos Estados Unidos em 2025, talvez com a pandemia traga um pouquinho antes isso. O primeiro carro feito com impressora 3D. 5% dos produtos de consumo feito por meio de impressora 3D. 90% da população mundial com acesso constante à internet. Carros autônomos representando 10% da frota nos Estados Unidos até 2025. 50% do tráfego de dados dos domicílios será feito por meio de equipamentos domésticos, que é a geladeira, o robô, a aspirador, a televisão, a batedeira, enfim, tudo vai estar gerando dados e consumindo conectividade. Então, teremos 50% do tráfego residencial, não mais do Netflix, e sim do combo de tecnologias que nós temos embarcadas nas casas cada vez mais inteligentes. A primeira cidade com mais de 50 mil habitantes sem nenhum semáforo em 2025. E aí eu vou mostrar aonde que isso vai chegar. E a primeira inteligência artificial no conselho de uma empresa. Então, tá aí, 2025 tá a um passo de nós. E a tendência está apontando que até lá isso vai acontecer. Assusta, mas a gente já viu coisas tão assustadoras quanto acontecendo e a gente ainda saiu dando risada e se aproveitando. E aí um pouquinho, né, de informações de mistura, o que é governamental, o que são empresas, e aí começa a gerar uma certa confusão, né, no nosso entendimento até onde a marca vai. Aí a gente vê a Amazon se aproximando da NASA e da CISA. A CISA é a equivalente à NASA da Europa, para discutir o espaço aéreo de baixa altitude. Ou seja, esses caras já estão discutindo a logística dos drones, né, que logo estará presente em boa parte aí dos países. Então, você vê uma marca participando desse movimento. Do mesmo jeito que a gente vê a Alibaba sendo contratado, participando com prefeituras para ajudar no processo de desenho de mobilidade e inteligência das cidades. A Alibaba como consultor operacional, educacional, de segurança municipal. Gente, aí a gente começa a ver uma mistureba enorme, né, de grandes marcas participando de grandes movimentos que até então eram governantes, né, eram entidades muito acima das marcas fazendo isso. E aí a gente vê marcas ditando regras de consumo, ditando regras de vida, e cada vez mais a gente vê a casa dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, como um espaço de autopreenchimento, ou seja,
Dentro da minha casa agora, quantas marcas estão se conectando comigo e usando aqui o meu endereço como uma extensão do showroom, como uma extensão do ponto de venda deles. É isso que eu queria colocar na cabeça de vocês para a gente fazer até uma discussão, porque a digitalização é fácil. Tendo dinheiro, mais fácil ainda. Mas a digitalização consciente, a digitalização planejada, pensada, com propósito, essa sim é muito mais complexa. Bem, tem meu contato ali. Qualquer conversa que vocês queiram fazer, a gente fica aberto ali para fazer troca. A gente gosta de conversar. Então, fico à disposição, gente. Tá certo? Encerramos aí. Tá certo, Fabiano. Só tenho que agradecer. Muito obrigada. Foi ótima a palestra aí. Pedir para o pessoal deixar o e-mail para a gente mandar a apresentação, né? E super obrigada aí pela sua disponibilidade. Maravilha. Um abraço, gente. Fiquem bem e até uma próxima.